a utilização de aeronaves da Força Aérea Brasileira para transportar pessoas próximas ao governo levanta questões sobre a gestão dos recursos públicos em um país onde as Forças Armadas enfrentam cortes orçamentários significativos. Enquanto a Defesa Nacional luta para manter sua capacidade operacional, aeronaves que deveriam estar a serviço da segurança nacional são frequentemente usadas para fins particulares, como o transporte de ministros e seus familiares em trajetos que poderiam ser feitos por voos comerciais. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. Em 15 de agosto de 2024, uma situação que ilustra bem essa questão veio à tona. A advogada Viviane Barcy de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, pegou carona em um voo da FAB de Brasília para São Paulo, compartilhado por comitivas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do Ministério da Defesa. O jato decolou com 11 passageiros, incluindo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro do STF, Gilmar Mendes, com sua esposa. Curiosamente, o nome de Moraes não constava na lista de passageiros, levantando questionamentos sobre a real necessidade e legitimidade desse transporte. Essa não foi a primeira vez que Viviane Barcy de Moraes utilizou uma aeronave da FAB. Em 8 de janeiro de 2024, ela e seu marido voaram de Brasília a São Paulo, junto com o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. A prática de utilizar aeronaves militares para deslocamentos pessoais é algo que, se por um lado é previsto por decreto, por outro é amplamente questionável, principalmente em tempos de contenção de despesas e de uma crescente demanda por serviços públicos de qualidade. A justificativa oficial é que as vagas remanescentes nos voos da FAB podem ser ocupadas por qualquer cidadão. No entanto, o acesso a essas vagas é extremamente restrito. E a realidade é que são poucos os cidadãos comuns que conseguem usufruir desse benefício. Enquanto isso, voos concorridos, como os que fazem o trecho Brasília-São Paulo, acabam sendo monopolizados por membros do alto escalão do governo e suas famílias, distanciando ainda mais a população dos serviços que deveriam estar disponíveis para todos. Os cortes no orçamento das Forças Armadas, anunciados recentemente, tiveram impacto direto na manutenção e modernização dos equipamentos militares, além de comprometerem a capacidade das tropas de se prepararem para situações de crise. A Marinha e o Exército já manifestaram publicamente a necessidade urgente de mais recursos, mas as prioridades parecem estar em outro lugar. Enquanto isso, as aeronaves da FAB seguem sendo usadas para transportar autoridades e seus familiares, em uma prática que, apesar de legal, parece estar em desacordo com a realidade enfrentada pelos cidadãos brasileiros. A falta de transparência e a utilização de recursos públicos para fins que não são diretamente relacionados ao serviço da nação criam uma sensação de distanciamento entre os governantes e a população. Em um momento em que o país enfrenta desafios econômicos e sociais significativos, a gestão responsável dos recursos públicos deveria ser uma prioridade absoluta. A utilização das aeronaves da FAB para fins pessoais contrasta com as necessidades urgentes de uma nação que busca se fortalecer diante das adversidades. O governo brasileiro tem uma responsabilidade inegável de garantir que os recursos públicos sejam utilizados de maneira eficiente e em benefício de toda a população. Isso inclui não apenas a manutenção das Forças Armadas, mas também a transparência na utilização dos equipamentos e serviços que pertencem ao Estado. A prática de utilizar aeronaves militares para transportar pessoas próximas ao poder, enquanto as Forças Armadas enfrentam dificuldades financeiras, envia uma mensagem de desconexão com as reais necessidades do país. Durante a cerimônia do Dia do Soldado, o comandante do Exército aproveitou a ocasião para manifestar sua profunda preocupação com a crescente falta de recursos que as Forças Armadas têm enfrentado nos últimos anos. Ele destacou que essa escassez financeira não apenas compromete a manutenção e modernização dos equipamentos, mas também coloca em risco a capacidade operacional e a prontidão das tropas,
elementos essenciais para a defesa nacional. Essa situação crítica também foi abordada pelo comandante da Marinha durante a inauguração da fragata Tamandaré, um marco importante para a Força Naval, mas que, segundo ele, não deve mascarar a realidade preocupante da necessidade urgente de verbas para manter a força plenamente operacional. O comandante da Marinha enfatizou que, sem um fluxo adequado de recursos, tanto para manutenção quanto para novos projetos, a capacidade da Marinha de defender as águas territoriais e proteger os interesses marítimos do Brasil pode ser severamente comprometida, colocando em risco a soberania nacional e a segurança do país. Em um contexto internacional cada vez mais instável, a necessidade de uma força armada bem equipada e preparada é inquestionável. No entanto, as decisões em priorizar o transporte de autoridades em aeronaves militares, ao invés da manutenção e modernização desses equipamentos, coloca em risco a capacidade do Brasil de responder a ameaças externas e internas de maneira eficaz. As Forças Armadas são um pilar fundamental da soberania nacional, e sua preservação deve ser tratada como prioridade. Os recursos que poderiam ser alocados para a defesa nacional estão sendo destinados para atender a interesses particulares, o que demonstra não apenas uma questão de má gestão, mas também de segurança. A capacidade do Brasil de se defender em caso de conflito depende diretamente do estado de prontidão de suas forças armadas. Quando os recursos são destinados para atender a outros interesses, essa capacidade é comprometida, deixando o país mais vulnerável em um cenário global cada vez mais incerto. Além disso, a utilização de aeronaves da FAB para transportar autoridades em trechos rotineiros cria uma percepção de que existem duas realidades no Brasil. Uma para a elite governamental e outra para o restante da população. Enquanto os cidadãos enfrentam filas e serviços públicos insuficientes, aqueles no poder desfrutam de um tratamento privilegiado, o que aumenta a desconfiança da população em relação às instituições. Enquanto os cortes no orçamento militar continuam, a prática de utilizar aeronaves da FAB para fins pessoais deve ser questionada e, se necessário, revisada. A gestão responsável dos recursos públicos é crucial para garantir que os impostos pagos pelos cidadãos sejam revertidos em serviços de qualidade para a sociedade. Para você, que é um combatente atento às dinâmicas globais, inscreva-se em nossa lista de e-mails operacionais. Enviamos semanalmente atualizações sobre o cenário militar e geopolítico mundial, mantendo você sempre preparado para qualquer situação hostil. Link no primeiro comentário fixado. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes, até a próxima!